com a chancela da editora Vogais, O País do Dinheiro, de Oliver Bullough. Ele nasceu no país de Gales, estudou História Contemporânea em Oxford, depois mudou-se para São Petersburgo em 1999, onde trabalhou como correspondente da Reuters. Depois regressou ao Reino Unido em 2006, escreveu 3 livros, são fundamentais para conhecermos melhor o mundo do dinheiro e as relações perversas que normalmente o dinheiro e a partilha dos interesses no topo das empresas e da especulação financeira origina este livro, O País do Dinheiro, e que nos dá o prazer de descobrirmos o que se oculta por trás da realidade que o dinheiro no topo representa. Um livro que vale a pena ter e ler para se saber em que medida o País do Dinheiro ameaça criar um universo de desigualdade e injustiça social e humana que acaba com o desejo de justiça e equilíbrio que caracteriza a nossa vida cotidiana. Mas estas realidades que hoje, do ponto de vista histórico, marcam a nossa vida todos os dias, têm antecedentes que estão ligados à história, e esses antecedentes encontram-se em livros como Ascensão e Queda dos Impérios, Histórias de Guerra da China Antiga, escrito por Yuan Yang e Ming Ping, com prefácio de Francisco Abreu, um livro que, contando-nos como foram as grandes guerras, os grandes combates que dividiram e uniram a China Antiga e a construção dos impérios, vieram a condicionar o mundo como nós o fomos conhecendo e transformando até a China ser o que é hoje, e ninguém sabendo o que a China irá ser nas próximas décadas e nos próximos séculos, mas sabemos que tudo isso, sobretudo se não for encontrado o equilíbrio desejável entre os Estados Unidos e a China, vai condicionar muito a vida da humanidade e também o desejo coletivo de paz, de equilíbrio e de entendimento. Neste domínio, também com a chancela das edições Sílabo e com introdução e notas de Victor Raquel, temos o clássico A Guerra das Gálias, um livro que ajuda a explicar a força, o poder político e militar de Júlio César, que o transformou de líder da República Romana num imperador que acabou por ser assassinado numa conspiração em que se destacou Brutus, sempre a ele ligado e por ele protegido, e outros, e de onde surgiu depois o Império com Augusto, que viria a ser o espaço de confronto, de sangue, de ambição e de destruição de muitos sonhos, sempre marcados pelo desejo de poder e de riqueza. A Guerra das Gálias, um livro que se lê com gosto e com prazer e que nos fascina também pelo contacto com aquilo que foi o pensamento e a escrita de Júlio César, uma das figuras mais marcantes da história da humanidade, portanto, no tempo da República e Império Romano, um livro que se lê com prazer e que nos faz pensar de que forma é que este pensamento e esta intervenção ajudou a desconstruir e a reconstruir a Europa. Da mesma época, nas edições Sílabo, temos de Epicuro Cartas, Máximas e Sentenças, com tradução do grego e notas de Gabriela Baião, um livro sobre a serenidade da alma e a luz da razão, que nos põe em contacto com o pensamento de um homem marcante no pensamento da antiguidade e com muitas opções filosóficas que marcaram a evolução do pensamento e do comportamento humano ao longo dos séculos. Por último, da mesma editora, na coleção Líderes e Povos, temos 50 grandes discursos da história, com seleção e apresentação de Manuel Robalo e Miguel Mata, um livro que reúne alguns dos grandes discursos da história da humanidade, de Jesus Cristo, a Maximilien de Robespierre, a Napoleão Bonaparte, a Karl Marx e muitos outros, até Adolf Hitler e Winston Churchill, Benito Mussolini, David Ben-Gurion na fundação de Israel, Eva Peron, Jean Monnet, Fidel Castro, Nikita Khrushchev, Dwight Eisenhower, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King, Che Guevara, Salvador Allende, um livro fundamental para sabermos o que pensaram estas figuras, o que pensaram, o que disseram, o que escreveram e em que medida os seus discursos também marcaram a história
de várias décadas, sobretudo da história do século XX e do início do século XXI.